de 2025. E vamos às manchetes que foi destaque forte hoje em todos os municípios desse país, todos os estados. E começamos pelo jornal União da Paraíba, que diz que Minha Casa Minha Vida, o governador entrega 144 famílias residencial em Campina Grande, isso lá na Paraíba. O jornal Folha de São Paulo diz que o lucro da Petrobras cai 70% em 2024 e atinge menos da metade do previsto. Já o Estado de São Paulo, ele diz que os Estados Unidos chamam bloqueio de rede social de censura. O governo reage. O jornal Valor Econômico, também de São Paulo, fala que Trump ameaça impor tarifas de 25% sobre importações da União Europeia. O jornal o Globo, do Rio de Janeiro, fala de atrito diplomático. O Itamaraty rebate crítica e diz que Estados Unidos distorcem atos do STF. O jornal O Dia, do Rio de Janeiro, fala que Uruan é detido por abrigar foragido da justiça em casa. O jornal Correio Brasiliense, barbárie e assassinato no caminho de um covarde. O jornal Estado de Minas, Carnaval, novidades das ruas e os cuidados de sempre. Jornal 0 Hora Rio Grande do Sul. Estados Unidos criticam decisões do STF, o Brasil reage. O Jornal Diário de Pernambuco, ele diz que acorda Recife, acorda que já é hora de estar de pé. O Jornal do Comércio, também em Pernambuco, o galo já está de pé, é carnaval em Pernambuco. O Jornal à Tarde, aqui da Bahia, o Rei Momo decreta hoje 6 dias de muito axé. Já o Diário do Nordeste, lá no Ceará, novo coronavírus é detectado no Ceará. Bom, essas são as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Repito, uma quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, deixando aí brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece neste nosso querido e grande país que se chama Brasil. Ótima tarde para todos nós. Editorial do Dia, com Wilson Brasil. Muito bem, meus amigos e minhas amigas ouvintes, os senhores hão de imaginar. Olha só, nós temos no Brasil, como todos têm conhecimento, 5.569 municípios, é o que tem no Brasil. Nós temos cidades, se a gente começar aqui pela Bahia, nós temos municípios aqui como Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado, fica apenas atrás de Salvador. E temos, claro, Vitória da Conquista em terceiro lugar. É o terceiro maior colégio eleitoral do estado. E, por sim, é a terceira maior cidade do estado, né? E isso em habitantes. Porque, se você falar em território, claro que não é bem assim. Para se ter uma ideia, Vitória da Conquista cabe 2 Feiras de Santana em território, em área. Mas o que me chama a atenção aqui hoje é o seguinte: a contagem regressiva para o Carnaporto 2025 chegou ao fim. É uma matéria aqui do blog do Sena. A tradicional festa de carnaval de Cândido Salles começa nesse sábado, agora, dia 1º, e promete agitar a cidade com 4 dias de muita música e folia. O evento que já se consolidou, amigos ouvintes, o evento que já se consolidou como um dos mais esperados da região, deve atrair milhares de turistas e moradores, movimentando a economia local e garantindo aí uma programação diversificada para todos os gostos. Verdade. Só para você ter uma ideia, neste ano, o Carnaporto traz uma mistura de ritmos passando pelo arrocha, pagode, axé, piseiro. Entre os destaques estão Maria Cecília e Rodolfo, aquela dupla sertaneja, conhecida pelos sucessos românticos, e também o Tairone, um dos grandes nomes do arrocha.
Falando em Tairone, mandar um abraço aqui para Tairone do Jeg, que mora lá na Nova Cidade, se eu não me engano. O que me chama a atenção, e eu fui buscar a quantidade de habitantes que tem em Cândido Sales. Cândido Sales pode ser considerada a porta de entrada do sudoeste do estado, ou a porta de entrada do nordeste do Brasil. E eu fui buscar a quantidade de habitantes que tinha, ou que tem, nossa querida Cândido Sales, que antigamente chamava, se não me engano, Nova Conquista, acho que era esse o nome. E encontrei ali um pouco mais de 25 mil habitantes em Cândido Sales. Eu não sei se tem mais ou menos, porque foi um censo lá de 2023, se eu não me engano. E no dia 1º de março, onde começa o movimento, as festas, verdadeiramente, exatamente num sábado, porque aí vai sábado, domingo, segunda, terça, e aí quarta-feira aquele lance de, não sei se é da cinza, não sei, não entendo muito bem disso. Mas são essa quantidade de dias de festas, de muita cantoria, de muito barulho, de muito axé, como eles dizem, e de muita movimentação. E quem vai ter muito trabalho com isso, não tenha dúvida, poderia, não sei, estamos torcendo para que não aconteça, mas quem vai ter muito trabalho é a polícia. Tanto polícia federal, da rodoviária federal, quanto também a polícia militar, a polícia civil, etc., lá de Cândido Sales. Então, digamos que tem 25 a 30 mil habitantes Cândido Sales, e olha só o que eles vão receber. Logo no dia 1º de março, chega em Cândido Sales para se apresentar Foguete da Bahia, depois Kit Princesa, depois Edilson Sam, depois Cardoso, Thales, o Fenômeno, Maciel Santana, Tubarão e Malafaia. Depois, isso já no domingo, vem Pedrinho do Piseiro, Chicletão, Betão e Banda, Jô Almeida, Rei da Cacimbinha, Julimar Teixeira, Ramon Román, Maria Cecília e Rodolfo, isto já no domingo. Na segunda-feira, que com certeza nós aqui em Vitória da Conquista vamos estar trabalhando, chega lá em Cândido Sales, Márcio da Bahia, Pagode Sensação, Axé 4, Tijuamba, não sei se é esse o nome, Latitude 10, Chinela e Companhia, Tairone e Larissa Melo. Isto na segunda-feira. Na terça-feira, que nós já estamos aqui, se Deus permitir, no segundo dia de trabalho, nada contra, por favor, não me entenda mal. Na terça-feira, Hendrique Pires, Thaison Ferraz, Robertinha, Megaton, Samuel Vieira, Neto Nunes, Destaque Baiano e Papazone. Com estrutura preparada para receber um grande público, a expectativa é superar o sucesso dos anos anteriores. E dá para você conferir muito mais detalhes. Se você entrar aqui no blog do Sena, você vai encontrar Carnaporto 2025, começa neste sábado, 1º, em Cândido Sales, com grandes atrações. E aqui está a programação que os senhores podem observar no blog do Sena. E eu fico a pensar, nós estamos passando por um momento complicado de violência, mortes estranhas, acidentes estranhos. A gente tem observado o número de famílias, de pessoas passando necessidade. Nós temos observado a dificuldade que muita gente está tendo para sobreviver nesse país, especialmente aqui no Nordeste brasileiro, onde as coisas são mais difíceis. Mas mesmo assim, uma cidade que acabou elegendo ali um prefeito, e eu não sei se é 9 ou é 13 vereadores nessa cidade, para representá-los, para gerenciar os seus recursos, no caso do prefeito, para transformar uma cidade em uma cidade com melhor qualidade de vida, com mais segurança, com menos violência, uma cidade com mais educação, uma cidade para que se fale mais em Deus. Muito bem, será que é justo isso? Será que está tudo dentro do normal isso aqui, o que vai acontecer em Cândido Sales, nesses 4 dias depois de sábado?
E que quando terminar tudo isso, claro, a cidade acaba faturando algo financeiro que de repente satisfaça aí o que eles querem, o que eles esperam. E a sociedade? Será que a cidade que vai receber esse público, naturalmente sua rede hoteleira vai ficar totalmente ocupada, vai gerar divisas para o município e naturalmente para aquelas pessoas que sobrevivem disso, né, de hospedagem, etc., restaurantes, hotéis, né, bares, bom, enfim. É uma cidade que, um pouco menos de 30 mil habitantes, vai receber uma grande quantidade de artistas que vão se apresentar. Não é de graça, diga-se de passagem, todos têm ali o seu cachê e não é barato. E Cândido Sales aguenta isso? É aquela cidade desenvolvida, aquela cidade... Será que não tem coisas mais importantes ali para fazer? Não que eu seja contra carnaval, pelo amor de Deus. Não é porque eu não participo que eu seja contra. Absolutamente, existe há tanto tempo, quem sou eu? Mas, sinceramente, deveria ter uma festa mais modesta, valorizando os artistas da terra ou da região, para assim você economizar mais, ganhar menos e dar uma melhor qualidade de vida para os seus munícipes. Eu penso dessa forma. Esse é o meu pensamento. Naturalmente, o senhor, a senhora, você jovem, tem o seu. E que Deus nos ajude. E que no dia 5 ou 6 de março, as coisas estejam tudo bem para todos nós, para todos vocês, para todos nós de modo geral, e que nada de ruim aconteça. Nós estamos, infelizmente, vendo aí em alguns sites, alguns blogs, não de conquista, né, mas de alguns blogs, alguns sites dizendo que para se ter cuidado, que a gripe do coronavírus ela está infectando algumas pessoas e já temos pessoas conhecidas infectadas com isso. Então é necessário, é preciso que se redobre os cuidados para você não chorar amanhã, para você não perder amanhã um ente querido. Todos nós estamos correndo riscos disso acontecer com a gente. Então todo cuidado é pouco ao sair de casa. Prepare aí suas orações para que se evite esse tipo de infecção que levou tanta gente, né? Tanta gente que se foi, infelizmente, e a gente tem saudades até hoje. 15 horas e 20 minutos. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Muito bem, são 15 horas e 22 minutos. Estamos apresentando o Comunidade em Ação. Olha, nós recebemos aqui o resultado de uma pesquisa onde mostra o atual governador do estado, o senhor Jerônimo Rodrigues, com 61% de aprovação na Bahia. É o que aponta uma pesquisa Genial Quest.
Olha só, um levantamento do Instituto Genial Quest, divulgado nesta terça-feira, isso foi ontem, indicou que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, mantém alta aprovação no estado. Segundo a pesquisa, 61% dos entrevistados aprovam sua gestão. O estudo realizado entre os dias 19 e 23 de fevereiro também revelou que 31% dos baianos desaprovam o governo do petista. Olha só, 31% dos baianos desaprovam o governo do petista, enquanto 8% não souberam, não responderam. Na avaliação geral do trabalho de Jerônimo Rodrigues, os resultados foram os seguintes: positivo 42%, regular 29%, negativo 21%. Não sabe, não respondeu 8%. A pesquisa abrangeu eleitores da Bahia e de outros 7 estados. No caso, seria São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Quando você vai e procura, faz uma pesquisa dizendo, e cita os nomes de alguns candidatos, possíveis candidatos ou pré-candidatos ao governo do estado, e que inclui aí o Assemineto, a eleição sendo hoje, o Assemineto ainda aparece muito bem. Mas o governador, que, lógico, que ele hoje é vidraça, e tudo que acontece da Bahia respinga nele, por ele ser o governador do estado. A gente vê o ex-prefeito de Salvador se aproximando dele. Mas se fosse hoje a eleição, diante de tudo que tem acontecido, que o governador está em plena campanha pelo interior do estado, a gente sabe que o Assemineto, ele é muito forte em Salvador e região metropolitana, de forma que está na hora do governador, do Assemineto começar a sair, porque o governador já está na hora. Isso eu estou dizendo para quem vota no Assemineto, para quem vota no Jerônimo, que ela vota quem quer. Eu estou apenas fazendo um levantamento e vendo que o governador saiu na frente, e essa frente que ele tem na preferência e o trabalho que ele tem feito, não de realizações, apesar que em conquista nós temos aí algumas realizações do governo do estado, mas a gente vê ele chegando em cidades, especialmente do oeste do estado, e tirando aqueles apoios que o Assemineto tinha ou tem, e ele está tirando. Significa que vamos ter uma eleição em 2026 para o governo do estado, e tem amplas possibilidades, eu estou dizendo possibilidades, tudo muda, tudo pode acontecer. Nós estamos apenas no segundo mês do ano de 2025, e a eleição vai acontecer em outubro de 2026. Tudo pode acontecer até lá. Mas se a eleição fosse hoje, ainda o atual governador se elegeria, ganharia de Assemineto. Apesar da força que a Assemineto tem, mas a Assemineto nesses últimos dias tem dado uma desaparecida. E quem não é visto não é admirado. E talvez, de repente, não é admirado e não é lembrado. E de repente seja por isso. E quando ele colocar o pé na estrada, as coisas podem mudar. Mais uma vez, a disputa na Bahia pode ser Jerônimo Rodrigues, que já é o candidato do Partido Trabalhador, natural candidato do Partido dos Trabalhadores, e quanto do União Brasil ou de outro partido, a expectativa é que seja Assemineto, mas alguns blogs da capital já dizem que ele pode ficar de fora, apoiar alguém, sair candidato a deputado federal, e em 2028 ele pode vir ser candidato a prefeito em Salvador. É o que se fala. É o que se fala. E, naturalmente, ficamos aqui aguardando para ver os próximos passos. E, enquanto isso, a gente torce para que entre, ou que seja um, ou que seja outro, mas com uma nova ideia, um novo pensamento, uma nova vontade, que respeite os baianos e que faça com que essa Bahia cresça cada vez mais, faça com que essa Bahia desenvolva, faça com que essa Bahia respeite os seus habitantes, seus moradores, porque ninguém aguenta tantos aumentos aqui em nosso estado,
E a gente precisa de alguém que pense um pouco mais nas pessoas. Seja ele fulano, ciclano ou beltrano. Não tendo nenhuma preferência, naturalmente chegando lá o dia, eu vou votar em alguém, só não sei ainda em quem. Mas o correto é que a Bahia precisamente necessita urgentemente de alguém que nos respeite e que nos represente verdadeiramente. Muito bem, são 15 horas 28 minutos, 15 horas 28 minutos, essa é a Melodia FM 87.9. Sou Wilson Brasil com os senhores até às 16 horas. Abraçar meu amigo Irapon Sampaio, abraçar meu amigo Dilson Bebê, abraçar todos os nossos queridos ouvintes. Eu tenho um áudio aqui do Irapon Sampaio que ele fala da festa de carnaval lá em Belo Campo, e ele faz um questionamento correto, porque é o seguinte: carnaval não é só para o fulião, porque muita gente acaba dando trabalho a muita gente. Eu digo trabalho, emprego, uma forma de arrecadar seus dinheirinhos. Infelizmente, o município, com o objetivo de tirar mais dinheiro das pessoas, inclusive, não sei se para pagar banda, eu não acredito nisso, e acaba fazendo com que aquele comerciante de bebida, aquelas coisinhas que eles vendem lá, paguem aí muito caro. Vamos ouvir Irapon Sampaio falando sobre isso, do que aconteceu no Carnaval de Belo Campo. Puan, boa tarde. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson Bebê. Rádio Melodia 87.9, programa Comunidade em Ação. Brasil e Dilson, pasmem. Nas festas de Belo Campo, comemorando o aniversário de emancipação política administrativa, a prefeitura fez um grande evento. Barraqueiros, pessoas, trabalhadores com barracas do município de Anagé, Conquista, Poções, entre outros, ficaram surpresos ao chegar, porque a prefeitura oferece as condições de festa e eles vão vender o seu salgado, a sua bebida. Pra vocês terem ideia, os lanches entre 5 e 8 reais. Mas sabe quanto custava a licença? A barraca grande custava R$1.000. As barracas menores, R$700. Isso é um assalto ao bolso do trabalhador. Um dos vendedores comentou: para que eu ganhe esses R$1.000, eu terei que vender 125 sanduíches de R$8. Para pagar, e aí? É um dia de festa, ou 2 dias. Então, gente, precisa maneirar, chamar aqui a atenção da Prefeitura de Belo Campo. Pode promover eventos. Agora, lembre que os trabalhadores que vendem o salgado também ajudam a promover a festa. E eles se deslocam dos seus municípios para venderem, em intenção de arrecadarem algum dinheiro para manterem suas famílias. Fica aqui, os nossos microfones estão abertos para as autoridades de Belo Campo se justificarem, porque barraqueiros foram assaltados. Irapon Sampaio para a Comunidade em Ação. Tá aí que é um 15h31, um abraço para Irapon Sampaio. Realmente é sempre assim, não é? Você vê em Salvador o que está acontecendo, as pessoas, os comerciantes, barracas, eles estão também gritando pelo preço abusivo. A gente vê em todas as cidades das festas populares, eles vendem aqueles pequenos espaços, alugam aqueles espaços e realmente esfaqueia o trabalhador que vai em busca do seu sustento da sua família. É isso aí, Puan. É realmente uma falta de respeito para com as pessoas. O Puan também falou da exposição. Olha, a exposição de Conquista, todos lembram que a exposição de 2024, foi 2024, parece, o ano passado, a gente teve uma exposição aqui agropecuária em Vitória da Conquista que saíram espalhando aí por 4 ventos o sucesso que foi essa exposição, o que arrecadou nessa exposição. Não tive conhecimento, não fui lá, mas foi uma festa assim, pocada, como diz o jovem. E de repente no ano seguinte não tem. Não sei porque, que tipo de dificuldades estão passando. Não tem, e eu li em algum lugar que mesmo com a prefeitura contribuindo
uma exposição, mas mesmo assim não vai acontecer exposição. E Irapuã fala também sobre isso. Fala aí, Puan, sobre a exposição aqui em Vitória da Conquista, que sempre que aconteceu, foi assim com muito sucesso. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Ontem se falaram muito em várias emissoras da cidade do cancelamento da exposição de 2025. Isso é um prejuízo grande para o comércio local, trabalhadores, né, para a nossa cidade. Porque crise se resolve com trabalho. Não há crise que resista a um grande trabalho. Se está tendo crise, a crise é nacional. Mas nós não podemos fechar os nossos estabelecimentos comerciais ou cancelar eventos, que os eventos nos dá, né, imposto, nos dá renda, né? Todo mundo ganha, todo mundo desfruta, passeia, vende a pipoca, vende o acarajé. Isso aí faz parte, né, da cultura conquistense regional. Toda exposição temos vendedores e o prejuízo vai ser muito grande. Será se é porque o ano não é um ano eleitoral? Cadê o nosso governador que está financiando tudo? Cadê a nossa prefeitura municipal que sempre colaborou? Por que dessa vez não foi convidada para a mesa de negociação? Cadê o empresariado conquistense? Cadê as grandes empresas conquistense? Gente, a cooperativa é nossa, a festa é nossa, compete cada um ajudar. Quem perdeu foi a população conquistense e os nossos comerciantes. Irapuã Sampaio, para a Comunidade em Ação. Muito bem, são 15h35 aí, Irapuã falando sobre a exposição do Vitória da Conquista, concordo plenamente com ele. Realmente ninguém entendeu o porquê. Mas, naturalmente, cada um tem seus motivos e vamos respeitá-los. Olha, todos têm conhecimento que Vitória da Conquista são 2 emissoras comunitárias que tem aqui em Conquista, atualmente. Nós temos aqui a Rádio Melodia, que chegou primeiro, é a pioneira da cidade, na rede de comunicação comunitária. Chegou lá atrás, em 2000 ali, começamos. E depois veio o nome da Rádio Melodia, está aí até hoje, graças a Deus, chegando a muitos lares e chegando... Aqui nós falamos não só para a Conquista, mas falamos para o mundo, essa é a realidade, porque as redes sociais permitem isso. E está tendo uma facilidade agora, porque rádios comunitárias, os interessados na operação têm até 14 de março para enviar propostas ao Ministério das Comunicações. Devido a isso, está aberto aí. Claro que qualquer emissora que for conquistada, que for aprovada, que recebeu autógrafo para funcionar, tem que ficar a 4 km de distância uma da outra. Uma é aqui a Rádio Melodia, onde estamos, e a outra é uma emissora que tem lá na Morada do Bem Querer, que pertence ao senhor Aminadab Rodrigues, e a outra nós temos lá no São João da Vitória, que é a Rádio Caçula FM, e nós temos uma em Cândido Salles, nós temos uma em Anagé, nós temos outra em Barra do Choça, nós temos outra em Planalto, nós temos outra em Poções. Mas para que as pessoas entendam como funciona, pelo fato dela ser uma só frequência, é 87.9, ela tem que ficar pelo menos 4 quilômetros de distância uma da outra. Então está aí, aberto, quem quiser adquirir uma emissora comunitária, tem até o dia 14. E quem fala isso é a Rádio Nacional de Brasília, que vamos ouvir agora no número 1, na pasta 1, meu amigo Jonathan Silva. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed, alerta sobre a prevenção à dengue durante o carnaval. Segundo a instituição, pode ocorrer o aumento dos casos da doença
Fundações e associações interessadas em operar rádios comunitárias em 795 municípios de 21 estados brasileiros devem enviar propostas até 14 de março. A seleção pública disponibiliza a possibilidade de transmissão em todas as regiões do país. Os detalhes do edital podem ser encontrados no site do Ministério das Comunicações. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, reforça os avanços conquistados pela pasta para o setor de radiodifusão brasileiro. Que a gente vem buscando e vem avançando muito nas entregas para a radiodifusão brasileira, tá? Com novas outorgas em números recordes, tá? Dos últimos anos, de entrega de novas outorgas de rádios comunitárias, rádios e TVs educativas. Radiodifusão hoje no Brasil vem sendo muito bem atendida no Ministério das Comunicações, justamente por determinação do presidente Lula, saber da importância que ele tem em passar a comunicação com credibilidade, com verdade, para a população brasileira. O Ministério das Comunicações autorizou nos últimos 2 anos o funcionamento de 206 rádios comunitárias em todo o Brasil. O número é 275% maior que as 55 emissoras autorizadas em 2019 e 2020. Só no ano passado foram registradas 121 novas autorizações. É o maior número de outorgas concedidas pelo Ministério nos últimos 13 anos. Muito bem, são 15h39, 15h39 é um tipo de comunicação onde você democratiza mais a comunicação. Você fica mais próximo do ouvinte. Aqui nós temos, daqui a pouco, por exemplo, nós vamos ter um programa aqui, o 15 de maio do Vadinho Barreto, e aqui vai encher de gente aqui, a multidão que ele traz de amigos, de ouvintes, participantes aqui, que isso é muito importante. E o nosso programa, por exemplo, aqui, que tem uma audiência muito grande, a gente agradece a todas as pessoas que confiam e acreditam na gente, muito obrigado. Mas é uma emissora comunitária e a gente entra nos lares com mais facilidades e as pessoas estão muito mais próximas da gente. Isso é muito mais aconchegante, por isso que quando querendo divulgar o que os senhores têm, fique à vontade, contribua conosco como um apoio cultural e a gente lhe agradece. Olha, são 15h40, antes aqui dos nossos apoios. Olha, o caso de justiça, a Procuradoria Eleitoral mantém parecer favorável à cassação do vereador Natan da Carroceria. Para quem não sabe, não acompanha a Política e Conquista, Natan é aquele cidadão que tem tentado várias vezes a Câmara de Vereadores, cidadão de bem, ele tem uma fábrica de carrocerias aqui da Presidente Dutra, aqui na Avenida Integração. E ele tem tentado várias vezes e, curiosamente, ele só conseguiu chegar à Câmara com uma votação inferior à que ele teve em 2 ou 3 tentativas. E ele chegou com uma menor votação atualmente. Interessante, ele já chegou a mais de 2.000 votos. E ele foi eleito agora com mais de 1.000, claro, menos de 2.000 votos. E, de repente, quando ele chega, acontece algo que está atrapalhando aqui a carreira dele, que é a cotação de gênero, onde uma senhora que estava aí, etc., entrou como laranja, e isso realmente está prejudicando aqui o Natan, mas a gente está torcendo para que aconteça o melhor para a vitória da conquista. E quem falou sobre isso conosco foi o doutor Alessandro Brito. Ele fala para a gente quais são as chances, o que pode acontecer, meu amigo Natan, que Deus lhe ajude, e que ajude também a Supense. Infelizmente, é aquela história, você fica torcendo para que seja o melhor para a vitória da conquista. Meu amigo doutor Alessandro Brito, boa tarde. Boa tarde, meu nobre Wilson Brasil, extensivo aí a toda a sua equipe do programa Comunidade em Ação. Uma boa tarde de modo especial a cada um dos nossos ouvintes. Veja, o senhor me perguntou aí sobre esse imbróglio, sobre esse processo que envolve a cassação das candidaturas, né, do DRAP e, consequentemente, das candidaturas e eventual mandato conquistado aí pelo Avante na Câmara Municipal. E sobre o argumento de que ocorreu em tese candidatura laranja, e me parece que são 2, que é o objeto de investigação. De início, eu gostaria de ressaltar que eu não conheço
os autos do processo. Eu não li o processo, eu não sei realmente o objeto, né, que está sendo ali tratado de forma específica. O que eu conheço é o que vocês conhecem também, que foi divulgado pela imprensa. E o senhor me perguntou como fica essa situação, se é eventual procedência pelo TRE, o vereador porventura já fica fora e entra há uma redistribuição aí dessa votação e tal. Veja, inicialmente, como eu falei, pelo que sabemos, foi julgado procedente na primeira instância, determinando aí, considerando a candidatura laranja e, consequentemente, a sanção seria justamente a cassação do DRAP, consequentemente dos registros de candidaturas, a nulidade dos votos conferidos ao Avante e, consequentemente, a perda do mandato conquistado, que, pelo que temos conhecimento, o Avante elegeu um vereador, que é Natan da Carroceria. E o que acontece? O senhor me perguntou também se os efeitos do recurso têm efeito suspensivo ou não. Veja, as decisões, em regra geral, no âmbito eleitoral, ela tem efeito imediato. O recurso ele não tem efeito suspensivo. Porém, nesse caso específico, quando envolve cassação, registro de candidatura, cassação de mandato, perda de mandato, o parágrafo 2º do artigo 257 dispõe que, nesses casos, o recurso tem efeito suspensivo. Então, em primeira instância foi julgado procedente, determinou aí a nulidade dos votos e consequente cassação do registro, no caso já foi superado o registro do mandato, no caso eleito, do candidato eleito. Neste caso, repito, foi o vereador Natan da Carroceria, e ele recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. Nesse caso, o efeito automaticamente, especificamente por envolver perda de mandato, ele tem efeito suspensivo. Pelo que sabemos também, foi emitido um parecer pelo tribunal, pela Procuradoria Regional Eleitoral, que é o Procurador Regional Eleitoral ou Vice-Procurador Regional Eleitoral, no âmbito do TRE Bahia, entendendo pela mantença da decisão de primeira instância e pelo improvimento do recurso manejado aí pelo então vereador ou mesmo pelo Avante. Eu não sei se o vereador diretamente ingressou com recurso ou foi o próprio partido. Como eu disse outrora, eu não conheço, não li os autos do processo, não sei pormenores, os detalhes e o objeto específico que está sendo discutido naqueles autos. Porém, o que acontece essa decisão, ela será submetida aí ao relator, que proferirá o seu voto. A depender, se ele julgar de forma monocrática, essa decisão poderá, por meio de um recurso, ser estendido ao colegiado do TRE Bahia. Nesse meio tempo, é evidente que o vereador continua no mandato, né? Caso o tribunal venha a confirmar a decisão de primeira instância, ele ainda poderá recorrer à instância superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E na decisão, o recurso especial junto ao TSE, ele não tem efeito suspensivo. Porém, no próprio recurso, ou mesmo por uma outra medida cautelar, ele pode tentar, junto à instância superior, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso manejado junto ao TSE, até a apreciação do recurso por aquela corte. Então, geralmente, ele consegue, quando envolve perda de mandato, e a decisão final geralmente fica assegurada à Corte Superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Nesse meio tempo, consequentemente, o vereador continua exercendo todos os atos do seu mandato até a deliberação da Corte Superior. E a depender da situação, ele pode até manejar um recurso ao STF, ou ele ou o próprio partido ou o Ministério Público, a Justiça Pública, se foi o autor da ação. Também poderá, em caso da decisão da Corte Superior não ser favorável a um ou a outro, né? Poderá, em tese, por ser matéria constitucional que envolve mandato, ainda ser discutido na Suprema Corte. Porém, as questões eleitorais, elas se encerram
né, a palavra final, a decisão final é do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então ali já se encerra a questão. Posteriormente poderá, por meio de um recurso extraordinário, eventualmente discutir ainda a matéria, que ficará muito difícil ocorrer uma mudança quando essa decisão já foi consolidada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Em linhas gerais, são essa a situação, aí pelo que o senhor me perguntou, que atravessa aí o Partido Avante, consequentemente o vereador Natan da Carroceria, que a meu ver é uma injustiça nesse caso, porque um exemplo, qual é a contribuição, qual é a relação que ele teve com a eventual candidatura laranja que ocorreu dentro do seu partido? Então, quer dizer, eu acho que é desproporcional a sanção imposta aí pela legislação eleitoral nesta situação. Mas, enfim, as decisões judiciais, a cada momento ela pode ser mudada, a depender do fundamento, né? A depender do pensamento do relator e da corte, da composição da corte. Então, tudo pode acontecer diante dessa situação. As candidatas também têm que demonstrar, né, as suas razões por quais motivos eventualmente desistiu da candidatura, e de modo que isso aí não venha a afetar eventual mandato e eventuais pessoas e candidatos que não corroboraram, que não tiveram nenhuma participação em eventual candidatura laranja, porventura laranja. É isso aí, meu nobre Wilson Brasil. Ao tempo em que me coloca à inteira disposição, aí sua e de toda a equipe, para colaborar aí na discussão dos temas aí junto ao seu programa. Muito bem, são 15 horas e 50 minutos, 10 para as 4, 10 para 16 horas. Está aí, doutor Alessandro Brito, como todos têm conhecimento, um conhecedor do assunto. Doutor Alessandro é eleitoralista e representa aqui em Conquista uma das pessoas que tem o maior conhecimento eleitoral aqui do sudoeste do estado, se não da Bahia, né? Muito procurado aqui em Conquista. Um abraço aí a doutor Alessandro, um extensivo aí à sua família, aos nossos amigos, né? Um abraço aí para o doutor Alessandro Brito, como diz o Irapuã, o pai da matéria. Olha, como eu disse, são 15 horas e 50 minutos. Uma outra informação que nos deixou assim, preocupados, é com relação a uma praga, a vassoura de bruxa. O senhor que tem roça de café, etc. O que eu não conhecia era que ela podia afetar também outra lavoura, como, por exemplo, a praga, a vassoura de bruxa, está presente até o momento em lavouras de mandioca, em 6 municípios do estado, isso lá do Amapá, e está entrando aqui na Bahia também. Já nas demais áreas cobertas pela emergência fitossanitária relacionada ao risco de surto da praga, meu amigo Jonathan, quarentenária lá no Pará e no Acre, a praga segue ausente. As informações são no Ministério da Agricultura, Pecuária e IMAP. Mas o que também me preocupa, porque eu não sabia que também dava, não, mas era só no café. Vamos ouvir. Quem é que fala sobre isso, meu Deus? Deixa eu ver quem é. Bianca Mingotti, ela fala rapidamente sobre esse assunto, sobre a praga, a vassoura de bruxa. Vamos ouvir a Bianca Mingotti. A praga da vassoura de bruxa está presente até o momento em lavouras de mandioca em 6 municípios do estado do Amapá. Já nas demais áreas cobertas pela emergência fitossanitária relacionada ao risco de surto da praga quarentenária no Pará e no Amapá, a praga segue ausente. As informações são do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA. A emergência fitossanitária foi declarada pelo MAPA em janeiro e tem a duração de 1 ano. Conforme a pasta, embora a emergência tenha sido declarada para os estados do Amapá e do Pará, até o momento não foram registrados casos da praga no estado do Pará. Mesmo assim, o estado paraense foi incluído na medida preventiva, já que faz divisa com o Amapá e por ser o maior produtor de mandioca do país. O Ministério esclarece em nota que o fungo não traz risco à saúde humana, mas é altamente destrutivo para as lavouras de mandioca. O MAPA informou ao Brasil 61 que os municípios do Amapá afetados pela vassoura de bruxa são Oiapoque,
Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho e Pedra Branca do Amapari. No Oiapoque, a ocorrência é generalizada. Em Calçoene, ocorrência nas comunidades do distrito de Carnote e na comunidade de Irineu e Felipe. No Amapá, nas comunidades do Cruzeiro e Piquiá. Em Pracuúba, na comunidade de Cujubim. Em Tartarugalzinho, os registros de vassoura de bruxa até agora são nas comunidades de Montanha, Itaubal, do Tartarugal e no PA Bom Jesus. No município de Pedra Branca do Amapari, foram registradas ocorrências nas comunidades do Tucano 1 e Nova Divisão. Em nota, o MAPA afirmou ao Brasil 61 que as ações de enfrentamento da praga têm sido realizadas na esfera do Sistema de Comando de Incidentes Vassoura de Bruxa da Mandioca. A pasta informou que esta é uma ferramenta específica para ser empregada em emergências de qualquer natureza. O MAPA informou ainda que entre as ações está a fiscalização de trânsito de vegetais e parte de vegetais de mandioca provenientes dos municípios com ocorrência da praga. Conforme a Agência Pará, na primeira reunião técnica sobre a vassoura de bruxa na mandioca promovida pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADPará, por meio da Gerência de Pragas Quarentenárias, realizadas em 18 de fevereiro, o Dr. Adilson Lima, pesquisador da Embrapa Amapá, destacou que os sintomas da praga nas plantações de maniva devem ficar mais evidentes nos meses de março e abril, tendo em vista a intensidade do período das chuvas. Entre as orientações do pesquisador publicadas pela agência, com vistas a evitar a disseminação da praga, está evitar o uso de maquinários agrícolas de áreas infectadas em locais de cultivo sem registro da doença. A vassoura de bruxa deixa os ramos das plantas secos e deformados, por exemplo, com nanismo, e provoca proliferação de brotos fracos e finos nos caules. Reportagem Bianca Mingotti. Muito bem, tá aí a Bianca Mingotti trazendo essa novidade para mim, especialmente. Eu imaginava que a vassoura de bruxa só em cafezais. Muito bem, olha, mais uma tragédia aqui em Conquista. Estamos chegando no final do nosso programa, mais uma tragédia em Conquista que nos deixa preocupados. E é por isso que nós sempre estamos alertando. Não deixe seu vovô, seu papai, se for idoso, sair sozinho nas ruas. E se for sair sozinho, orienta, porque olha só o que aconteceu. Uma tragédia no trânsito foi registrada em Vitória da Conquista. O idoso João Batista, de 71 anos, faleceu nesta quarta-feira, no dia 26, após ficar dias internado na UTI do Hospital Geral devido a um atropelamento. Agora, olha só quem atropelou. Foi atropelado por uma motocicleta enquanto atravessava na faixa de pedestre. O cidadão vai atravessando. É o primeiro? Não é. É o segundo? Não é. Já outras pessoas morreram. Lembra do Elci Salgado? E agora o senhor João Batista. Atropelado, atravessando uma faixa de pedestre por um motociclista. Ou a nossa justiça, ou a nossa fiscalização pegue pesado com relação à maioria dos motociclistas em Vitória da Conquista, ou óbitos como esse vai acontecer com frequência. E sabe o que acontece aqui? Adivinha o que vai acontecer? O senhor João perdeu a vida, a família do senhor João vai ficar sofrendo devido à falta do senhor João, e quem atropelou deve estar por aí com sua moto, naturalmente, arriscando a vida de outras pessoas. Lamentavelmente, mas é a pura, dura realidade do nosso município. É preciso que se faça alguma coisa com relação aos motociclistas de Conquista. Estão abusando. Atenção Citrans, atenção Guarda Municipal, atenção Polícia Militar. Eu sei que a Polícia Militar faz um belo trabalho nessas blitz, mas é preciso que se tome providências, porque não aguentamos mais tantos abusos de motociclistas aqui em Vitória da Conquista. Olha, eu estou tirando aqui que nada pode se generalizar, correto? Mas eu acredito que a maioria. É necessário que faça alguma coisa para evitar abusos desses condutores de veículos de duas rodas. Não mude de estação, continua na 87.9, tá vindo aí, melhor dizendo, a maior audiência do rádio aqui em nossa Rádio Melodia, que é o programa Quinta de Maio, com Vadinho Barreto e sua equipe. Vadinho Barreto e seus convidados, que com certeza sempre convidados que chegam para somar aqui no programa Quinta de Maio. Uma ótima tarde para todos nós e até amanhã com Comunidade Musical, se Deus permitir, estaremos de volta. Uma ótima tarde para vocês e já um ótimo início de final de semana. Fique com Deus.
Até lá, tá vindo aí Vadil Barreto.